O filósofo grego Aristóteles definiu a ciência como sendo um conhecimento demonstrativo, isto é, um tipo de conhecimento comprovado. No sentido mais específico da palavra, a ciência é o tipo de conhecimento que busca compreender o que nós consideramos verdades universais ou leis universais, para explicar o funcionamento do mundo, o funcionamento da natureza, o funcionamento do universo. O método científico, ele se fundamenta num conjunto de regras que serve para se realizar uma determinada experiência. E o objetivo do método científico é justamente testar, checar, reatestar ou mesmo negar, e a partir disso, se possível, então produzir um novo conhecimento, além de corrigir ou demolir ou mesmo reforçar conhecimentos pré-existentes. Um conhecimento científico reconhecidamente válido, ele tem que ser bem documentado e ele pode ser repetido e testado em qualquer lugar do mundo por outros cientistas, seguindo o método científico, tá? E ele tem que obter exatamente os mesmos resultados. Se isso ocorrer, existe uma produção de conhecimento válido. As afirmações que compõem essa conclusão, depois de todo o processo de estudo e análise que tu faz, elas configuram o que nós chamamos de teorias. Logo, somente quando as diferentes hipóteses e experimentos feitos no estudo, depois de inúmeras repetições, apresentam sempre o mesmo resultado, e esse resultado sendo invariável, é que as teorias, então, podem ser consideradas como leis. Toda afirmação científica necessita sempre ser fundamentada em provas e ela tem que ser passível de testes. De forma que qualquer pessoa, independente do que ela acredita ou não, e desde que ela tenha o mínimo de conhecimento necessário, ela possa chegar sempre às mesmas conclusões. Ou, se for o caso, refutar essas conclusões, né, quando ela analisa a forma como ela foi construída. É um sistema adequado, é um sistema eficiente de confrontação e questionamento com todas as ideias postas na mesa e consideradas como válidas. Repito, todas as ideias postas na mesa e consideradas como válidas, até que elas sejam testadas e aceitas ou descartadas. E nesse contexto, mesmo que um paradigma se prove falso, a existência desse paradigma é importante, pois só através da existência desse paradigma a gente pode fazer os estudos aprofundados que vão concluir que ele é falso. Se eu não analiso o paradigma, se eu não estudo o paradigma, se eu não levo em consideração, eu simplesmente estou descartando uma ideia possível, provável. O método de estudo, ele tem que ser honesto e tem que ser aberto. São atribuídos aos agroglifos características de construção humanas. E é claro, tá, que boa parte são construções com fins diversos, que nada tem de anormais, exceto a própria execução, né, que já é um trabalho doido, né? Mas há elementos que surgem que não podem ser explicados dessa maneira. Há características físicas diferenciadas que se mostraram extraordinárias em testes científicos. Extraordinários, ou seja, fora do comum. Mesmo assim, a grande maioria dos cientistas prefere simplesmente ignorar o fenômeno e transformar o fenômeno em chacota. Lembrando que, se for brincadeira, e elas existem, são brincadeiras de muito mau gosto, porque, como eu disse, isso acaba estragando parte da plantação e causa prejuízo. Eles são um fenômeno mundial. Eles acontecem na Ásia e acontecem em Santa Catarina, assim como eles acontecem nos Estados Unidos e na Europa. Uma das coisas mais interessantes desse relato é que o círculo, as plantas que estavam nesse círculo, elas estavam entrelaçadas, tá? Algumas estavam fundidas e elas estavam entrelaçadas. E havia várias camadas. Mas quando houve a divulgação disso a partir da Austrália, parece que houve um interesse maior da imprensa e isso começou a ser divulgado. Não é a primeira vez que a gente ouve falar desses agroglifos na história. Então existe uma dificuldade intrínseca em determinar a autenticidade de certos fatos. Porque muitas coisas podem deixar traços que são de uma estranheza extrema. Há atribuições míticas, há atribuições místicas, há atribuições simbólicas e científicas envolvidas no processo, tá? E é uma confusão de explicações. E isso fica mais grave quando dois britânicos, né, sexagenários na época, eles declararam em 1991 que eles tinham criado os círculos como uma brincadeira.
E isso foi posto nos jornais e a maior parte do público acreditou nisso. E não só acreditou nisso, como acreditou que todo o mistério dos crop circles tinha sido solucionado. É evidente que a dupla não teria tido a oportunidade de fazer todos os círculos que apareceram na Grã-Bretanha, e que são centenas no país, para não falar daqueles que aparecem no resto do mundo. As técnicas que eles descrevem, elas até explicariam as características de muitos círculos, mas elas não explicam outras características que aparecem nos círculos, porque existem danos específicos às plantas que são diferenciados. Então parece que os círculos que não são forjados por alguém fazendo uma brincadeira, eles surgem de uma vez só. Eles surgem em uma espécie de movimento uníssono e padronizado, que não deixa marcas de pegadas, né, ou de irregularidades nesse círculo. Sob o exame do microscópio, as paredes das células das plantas, elas estavam esticadas, elas estavam distorcidas. E isso é um sinal de aquecimento rápido. Ou seja, existe uma mudança física consistente e notável no que está dentro em relação ao que está fora do círculo. Os círculos são diferentes no processo de construção. Os círculos podem estar ligados a um fenômeno natural bastante raro, que são os chamados vórtex ou redemoinhos, né, de plasma. E talvez isso explique o porquê de não haver rotas visíveis, ou sinais de presença humana, ou marcas de entrada ou de saída, porque nos círculos considerados verdadeiros, tu não tem marcas internas de pegada ou quaisquer outros resquícios desse tipo. Se realmente isso tudo for uma farsa, nós temos também que partir do pressuposto de que os cientistas, os policiais, os pesquisadores, as pessoas que relatam, mesmo as universidades e os laboratórios que fizeram os testes e se envolveram com o tema, são absolutamente incompetentes para investigar e lidar com o fato. Então, dentro disso tudo, ficam 3 conclusões possíveis no momento, a partir de todas as hipóteses que eu coloquei sobre a mesa. Primeira conclusão: há círculos que surgem por efeitos naturais. A segunda conclusão é que há círculos que são fraudes, puramente fraudes, que são realizados por interesses comerciais, por interesses de marketing ou por pura galhofa. Terceira conclusão: há círculos cuja origem é inexplicável. Inexplicável até o momento, com uma altíssima complexidade matemática e geométrica, incluindo fractais. Esses círculos exibem alterações físicas, exibem alterações químicas, quando são comparados com os outros círculos, principalmente os considerados como farsas, né? Que não são farsas, na verdade, são círculos feitos por pessoas. Também são círculos, mas são de outro tipo. Sem um estudo científico sério, até para explicar essas inconsistências, não tem como tu chegar numa resposta concreta.